Eu consegui desenvolver algumas habilidades na elaboração de certos documentos jurídicos, como pareceres, né, legais, notas técnicas, resoluções e projetos de lei, o que me requereu uma alta performance da minha capacidade de comunicar informações jurídicas complexas de forma clara e precisa para que outras pessoas, ao lerem esses documentos, conseguissem, numa primeira vez, entender a minha posição. Olá, aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu quero falar sobre 5 coisas que eu aprendi quando eu fui diretor jurídico, né, procurador de uma Câmara de Vereadores, ok? Uma função honrosa, inclusive porque eu sou advogado de formação, assumir uma posição dessas onde pude contribuir durante algum tempo na análise de pareceres, opiniões em reuniões, representação da Câmara de Vereadores, enfim, em situações que trazem muito impacto às pessoas. Então acho importante fazer um vídeo sobre essa temática para ajudar aí quem está nessas funções ou deseja trabalhar nessa função de procuradoria. Primeiro ponto, né, que eu quero destacar, que é o conhecimento legislativo. Obviamente que durante a faculdade nós aprendemos muito, né, na teoria, como o mundo jurídico se comporta, mas é na prática que a gente consegue aprender, amadurecer, melhor dizendo, a nossa posição como profissional, ok? Então eu aprendi algumas situações de análise sobre leis, regulamentos legislativos, né, municipais, mas em especial sobre os processos legislativos, elaboração e análise de leis e a interpretação e aplicação de diversas normas jurídicas, né? É uma realidade muito direta e muito próxima das pessoas. Eu lembro que teve uma situação onde eu precisei explicar para uma associação de moradores uma certa lei, na época, que impactava o bairro das pessoas, né, dessa associação. E muitos, por conta de não entenderem a situação jurídica, precisavam de alguém que clareasse essas percepções para que houvesse, daí sim, uma certeza na tomada de decisão. Obviamente que nem sempre nós conseguimos trazer todas as razões jurídicas, as razões fáticas que convençam uma ou mais pessoas, mas eu precisei estudar muito para poder exercer essa função da melhor maneira possível. E, obviamente, o aprofundamento no conhecimento legislativo me ajudou ao longo do tempo que eu fui procurador da Câmara de Vereadores a prestar melhor esse serviço. O segundo ponto que eu quero destacar é sobre assessoria jurídica. Eu melhorei, eu já tinha um certo conhecimento, mas eu melhorei as orientações jurídicas que eu fornecia a vereadores e à gestão administrativa da Câmara de Vereadores sobre questões legais. Isso envolveu, né, obviamente, discussões e críticas sobre propostas legislativas, aconselhamento sobre procedimentos parlamentares, revisão de contratos administrativos, porque a Câmara de Vereadores faz licitação, realização de acordos com outras entidades para poder a Câmara de Vereadores ter acesso a informações, por exemplo, e a defesa legal, né, dos interesses da Câmara de Vereadores, como, por exemplo, quando eu precisei ir até a Procuradoria da Prefeitura para explicar que
os requerimentos de informação feitos pelos vereadores têm uma obrigação de resposta dentro de prazos legais, sob pena de ser considerada improbidade administrativa, né? Então são situações que às vezes a gente fica ali na trincheira para buscar essa resolução, mas nos fortalecem, né, como profissionais, como pessoas que querem fazer o bem. Terceiro ponto que eu quero destacar. Eu aprendi a aprofundar as pesquisas para a elaboração de documentos jurídicos. Eu consegui desenvolver algumas habilidades na elaboração de certos documentos jurídicos, como pareceres, né, legais, notas técnicas, resoluções e projetos de lei, o que me requereu uma alta performance da minha capacidade de comunicar informações jurídicas complexas de forma clara e precisa para que outras pessoas, ao lerem esses documentos, conseguissem, numa primeira vez, entender a minha posição e, obviamente, fossem convencidas, né? Eu sempre me pautei e continuo me pautando por trabalhar sempre com a verdade, né? Buscar a verdade. Alguns colegas trabalham somente com retórica, né? Eles querem ganhar discussão, eles querem simplesmente ter uma razão subjetiva sobre algum assunto, mesmo que não seja a verdade, né? Eu tenho um posicionamento diferente, mesmo que seja algo que a princípio eu demore a compreender, para poder desenvolver o parecer jurídico, eu sempre quero, né, ir nessa direção. Qual é a verdade sobre essa situação? E não foi uma nem duas vezes, foram várias, que eu inclusive sugeri fazer algumas alterações legislativas ou alterar algum ato administrativo, alguma posição de algum parlamentar, por eu não achar que aquilo refletia a verdade, né? Quarto ponto, relacionamento com outros órgãos e instituições. Eu já tinha uma certa experiência nisso, mas eu melhorei muito quando nesta função de procurador, eu interagi com alguns outros órgãos e instituições, como o próprio Executivo Municipal, além de juízes na comarca onde eu exercia a minha função de procurador, e o Tribunal de Justiça, porque algumas atividades, alguns processos judiciais, por exemplo, corriam no Tribunal de Justiça. O Ministério Público também, porque os promotores de justiça têm funções essenciais na busca pela justiça para a cidade, para as pessoas. Tribunal de Contas também, porque algumas delimitações passam por lá. E essas interações me permitiram, né, um envolvimento na negociação de acordos, né, como definição de aprovação de projetos de lei sobre urbanização na cidade, também participação em audiências públicas e a defesa de interesses da Câmara e das pessoas, né, na cidade. Então, a quarta aprendizagem, né, foi extremamente importante para meu amadurecimento como profissional. E o quinto ponto que eu quero destacar, de diversos outros que eu poderia comentar, mas nesse vídeo eu vou ficar só em 5, tá? É sobre resolução de conflitos. Como procurador jurídico, obviamente, de uma Câmara de Vereadores, eu precisei aperfeiçoar as minhas habilidades na resolução de conflitos jurídicos, porque eu me envolvi, isso é natural da função, na mediação de disputas entre vereadores, na busca de soluções jurídicas para questões polêmicas e a defesa de interesses, né, da própria Câmara em litígios, né, jurídicos. Não é incomum, na verdade é extremamente comum que haja disputa de poder que influencia a disputa jurídica de melhor posicionamento de determinadas ações desejáveis pelos vereadores, mas há uma obrigação do procurador de colocá-los na mesa da verdade jurídica sobre determinadas situações.
Isso é extremamente difícil, mas é um dos pontos que eu consegui melhorar a minha habilidade no que se refere a resoluções de conflito. Espero que você tenha gostado desse vídeo de 5 coisas, né, que eu aprendi como procurador jurídico de uma Câmara de Vereadores. Deixe aqui o seu comentário para contribuir aí na melhoria dos materiais do futuro das cidades. E deixe também, ou melhor dizendo, curta os vídeos e os demais materiais aí que eu produzo no canal. Forte abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.